Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 15 horas na praia. Carina Branco. Bem-vindos à nossa emissão desta terça-feira, 11 de abril. O presidente francês iniciou hoje uma visita de Estado de 2 dias aos Países Baixos. O dia foi marcado pela interrupção de um discurso de Emmanuel Macron. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro anunciou que o governo vai investir na aquisição de 4 barcos que serão alocados à concessão. O objetivo é resolver o problema do transporte marítimo interilhas. Em São Tomé e Príncipe, a presidente da Associação dos Cegos e Amblíopes pede às autoridades melhores condições de saúde, educação, habitação, transportes e inclusão social. Na realização está Lucien Bissonguet e o jornal começa agora. O presidente francês Emmanuel Macron iniciou hoje uma visita de Estado de 2 dias aos Países Baixos, a primeira de um presidente francês ao país em 23 anos. Esta terça-feira, o dia deveria ser marcado por um discurso de Macron sobre a soberania económica e industrial da Europa, mas o presidente francês foi interrompido em Haia por manifestantes que perguntavam onde está a democracia francesa e que lembraram que há milhões de manifestantes nas ruas, em referência à contestação contra a reforma do sistema de pensões em França. Houve, por exemplo, uma faixa com a frase "Presidente da violência e da hipocrisia". Emmanuel Macron respondeu que os franceses deveriam estar menos enervados contra ele, porque, por exemplo, nos Países Baixos, a idade da reforma é superior a 64 anos, assim como noutros países da Europa. Mas, como dizia, a visita de Emmanuel Macron é a primeira de um estadista francês aos Países Baixos nos últimos 23 anos. O presidente de França quer insistir na soberania económica e industrial da Europa. Miguel Martins. O presidente francês prevê com esta deslocação insistir na soberania ou autonomia estratégica europeias, por forma a reforçar o peso e a influência do bloco dos 27 perante a China e os Estados Unidos. Emmanuel Macron, cujas declarações após a sua recente viagem à China continuam a ser, porém, amplamente comentadas. Em entrevista à margem desta deslocação, o inquilino do Palácio do Eliseu tinha, a propósito de Taiwan, defendido que os europeus não deveriam necessariamente seguir sobre esse tema os Estados Unidos nem os exageros da reação chinesa. Esta aposta de Macron numa defesa mais europeia tem provocado amplas reações, pelo que esta viagem aos Países Baixos poderá ser uma oportunidade para melhor esclarecer o que pretendia exatamente dizer. O primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki lembrou que a aliança com os Estados Unidos é um fundamento absoluto da segurança nacional. Enquanto isso, a presidência francesa sublinhou hoje que Macron nunca tinha apelado a que a Europa ficasse equidistante tanto em relação aos Estados Unidos quanto à China, alegando que Washington é um aliado com o qual a França partilha valores comuns, numa reação a vários deputados americanos de primeiro plano que se ofuscaram com tais declarações. As forças israelitas mataram 2 palestinianos no norte da Cisjordânia ocupada, depois de estes terem aberto fogo contra um grupo de soldados. De acordo com Israel, os soldados encontraram várias armas na área. A violência aumentou desde o início do ano, especialmente na última semana, quando houve ataques mortais e disparos de rockets a partir de Gaza, do Líbano e da Síria, seguidos de represálias israelitas. Em Moçambique, após várias semanas de um surto de cólera que gerou mais de 11 mil casos confirmados na cidade de Climane, o número de casos diários começou a diminuir nesta cidade, fortemente afetada pelo ciclone Freddy, de acordo com Cristina Graciani, coordenadora de emergência das Médicos Sem Fronteiras. Felizmente, podemos dizer que a situação está melhorando. Depois de uma campanha de vacinação, é muito trabalho com as comunidades, seja com a promoção da saúde, também com o manejo dos casos de cólera no setor de tratamento de cólera da cidade. O número dos pacientes está diminuindo, então já temos no centro de tratamento de cólera um fluxo de pacientes muito menor que 2 semanas atrás. Então, eu sou bastante otimista que a situação está bem controlada e, nesse momento, está em uma fase de regresso. Chegamos a ouvir dizer, então, que haveria até 8 mil casos de cólera. O número, então, está a baixar? Não, o total cumulativo é um pouco mais disso, porque, se não me engano, até o dia 9 de abril, estamos com um número total cumulativo de 11.400 e tal.
quase 11.500 como número cumulativo. Então, o número é um pouco mais alto do que estes 8.000, que era uma indicação de 2 semanas atrás. Pero é verdade que cada dia temos um número de novos casos positivos sempre progressivamente mais baixo. Em Cabo Verde, para resolver o problema de transporte marítimo interilhas, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou que o governo vai investir na aquisição de 4 barcos que serão alocados à concessão. Reportagem de Odeir Santos. O chefe do governo, que participava num programa da Rádio Pública cabo-verdiana na qualidade de candidato a presidente do MPD, que vai a votos no próximo domingo, disse que também não está satisfeito com os problemas atuais nos transportes marítimos interilhas e garantiu que está a trabalhar para resolver o problema. Ulisses Correia Silva anunciou que o governo vai investir na aquisição de 4 barcos que serão alocados à concessão no novo modelo de transporte marítimo interilhas. Linhas dedicadas, fogo brava, permanente, um barco dedicado. Será um barco mais em dimensão mais pequena, mais ajustada. Linha Praia Maio, também com barco dedicado. Mais 2 barcos que farão outras linhas, de forma a garantir que possamos ter aumento da capacidade de oferta. E também ter sempre backup, que em caso de alguma avaria, alguma manutenção de um barco, não possamos ter depois quebra de serviço. Adquirindo barcos em condições de financiamento que sejam favoráveis, nomeadamente concessionais, os custos financeiros da concessão irão baixar de uma forma significativa. E mais a capacidade depois de oferta aumente, que é onde nós temos os problemas. O primeiro-ministro a garantir que com mais 4 barcos que chegam este ano, o mais tardar no início de 2024, a indemnização compensatória fica mais baixa. Ulisses Correia Silva afirmou ainda que o novo contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Carga com a CIVA Interilhas já está negociado e será publicado nos próximos dias. De Cabo Verde para a RFI, Odeir Santos. Em São Tomé e Príncipe, a presidente da Associação dos Cegos e Ambliopes, Eugénia Neto, pediu às autoridades a regulamentação da Lei de Pessoas com Deficiência que reclamam condições de saúde, educação, habitação, transportes e inclusão social. A associação conta com mais de 350 associados e acaba de completar 30 anos. 30 anos, sentimos uma criança. 30 anos com vários desafios. Um dos desafios que nós sentimos triste é a lei de base que foi aprovada há 11 anos que ainda não está regulamentada. Isto sentimos como um sacrifício, é uma injustiça de tantas pessoas cegas aqui em São Tomé com poderes de fazer alguma coisa. Nós, com a lei regulamentada, acreditamos que as dificuldades será diminuída. Todas as pessoas com deficiência têm direito a ter uma família, têm direito a ter um emprego, têm direito a ter uma formação. Eugénia Neto, presidente da Associação dos Cegos e Ambliopes de São Tomé e Príncipe, num som da agência Lusa. No desporto, a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol começa hoje com 2 encontros, Manchester City, Bayern de Munique e Benfica, Inter de Milão. Em entrevista à RFI, Nuno Tavares, lateral esquerda do Marselha, que foi formado no Benfica, abordou o percurso da equipa portuguesa na Liga dos Campeões Europeus de Futebol. A mim não me surpreende nada que a capacidade dos jogadores que o Benfica tem pode ir muito longe e a capacidade do treinador também. Acho que ninguém tem nada a dizer acerca do Benfica e que os jogadores que têm podem ir muito longe na Champions League. Sinto aqui em França, justamente, o facto de quando se joga contra uma equipa portuguesa, pensar-se que a equipa francesa que é a favorita ou não sentiu-se forçosamente? Para ser sincero, acho que cá fora não valorizam tantas equipas portuguesas, mas acho que este ano e ao longo dos outros anos acho que se deram mal com isso, porque agora já começam a respeitar mais as equipas portuguesas. Temos o exemplo do Porto, Sporting e Benfica, e acho que ao longo dos anos que vai-se respeitar mais as equipas portuguesas. A minha última pergunta é, até o final da temporada, quais são os desejos e as vontades do Nuno? Eu estou aqui para, como disse sempre, para ajudar nos objetivos do Marselha. Se conseguir fazer isso, obviamente vou conseguir ter méritos individuais e objetivos individuais que tenho, mas sempre primeiro ajudar os objetivos do Marselha e depois o resto vem. As palavras de Nuno Tavares, lateral esquerdo português, com origens cabo-verdianas do Marselha, que já representou o Benfica em Portugal e o Arsenal na Inglaterra, entrevistado por Marco Martins. E assim termina este noticiário. Continue connosco para a segunda parte.